E aí pessoal, professor Luan Martins na área, e hoje a gente vai corrigir as atividades complementares do sexto ano do ensino fundamental. Número 2. Em uma aula de matemática, a professora desenhou a figura abaixo, em que todos os quadrados são iguais. Observe aqui com o professor, galera, que a gente vai escrever aqui uma fração dos quadradinhos pintados em relação ao total. Se vocês perceberem, nós temos aqui 18 quadradinhos no total. E os quadradinhos pintados são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadrados são pintados. Então, nós temos aqui a fração 6/18. Mas a gente sabe que essa fração aqui ela pode ser simplificada. E a gente vai fazer isso daqui. A gente pode dividir por 3 no numerador e por 3 no denominador. Professor, por que eu não posso dividir por 2? Poderia. Ou por 6? Poderia também. Mas o importante aqui, galera, é a gente conseguir responder as questões que vêm abaixo. 6 divide por 3 é 2. 18 divide por 3 aqui é 6. Ou seja, galera, nós temos aqui que 6/18 ou 2/6 são frações que representam a parte pintada correspondente ao retângulo. Descendo aqui a gente tem: Carlos disse que a parte pintada correspondente a 2/6 do retângulo. Isso é verdade. Jorge disse que a parte pintada corresponde a 6/12. Isso é mentira. Sônia disse que a parte pintada corresponde a 6/18. Isso é verdade. A gente viu aqui duas frações equivalentes: 6/18 e 2/6, que é a parte pintada do retângulo. De acordo com esses dados, constata-se que a gente constatou, galera, que Carlos e Sônia têm razão. Gabarito letra D. Carlos e Sônia têm razão. Vamos resolver aqui, galera, essa questão número 3. A gente tem uma expressão numérica com frações. Primeiro a gente resolve o parênteses. Tudo que está fora do parênteses a gente repete. 3/4 vezes, a gente pode abrir o parênteses e aqui vai ter um resultado. Esse resultado que vai estar aqui dentro é uma fração que a gente vai fazer agora. Aqui a gente tem uma subtração entre frações aqui dentro do parênteses. Então a gente deve tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores diferentes. Como o professor explicou para vocês na questão número 1, 2 e 5 são números primos entre si. Possuem apenas o número 1 como divisor entre eles. Então, o mínimo múltiplo comum de 2 e 5, nós não precisamos nem fazer a fatoração simultânea. Basta a gente multiplicar eles. 2 vezes 5, que é 10. Esse 10 fica aqui no denominador do resultado. Aí a gente volta dividindo. 10 divide por 2 é 5. A gente divide pelos denominadores anteriores. 10 divide por 5 é 2. Esses respectivos resultados a gente multiplica pelos seus numeradores. 5 vezes 1 é 5. Repete o menos. 2 vezes 1 é 2. Isso é igual a 3/4 vezes 5 menos 2 é 3/10. Agora a gente tem aqui uma multiplicação entre frações. O que a gente vai fazer? Multiplicar frações, a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 10 é 40. Esse resultado aqui, galera, a gente enxerga onde? Na letra D. Esse é o gabarito. Essa número 4 aqui, a gente vai passar a fração 4 centésimos, 4/100, para a forma de decimal. E como é que a gente pode fazer isso? Ou a gente divide numerador pelo denominador, que nem eu montei aqui, ou a gente utiliza de uma manha, de um macete. O que o professor vai fazer? Preste atenção. O número 4, a gente pode escrever ele assim, ó. 0, 0, 0, 4. O 0 à esquerda, quando não tem vírgula, não faz sentido nenhum. Mas para explicação aqui,
vai fazer sentido, preste atenção. Quando a gente divide por 10, por 100, por 1000 e assim por diante, a vírgula do número, ela pula para a esquerda a quantidade de zeros que a gente tem. O 4, a vírgula está aqui. Aonde eu coloco aqui para vocês? Como o 100 tem 2 zeros, a vírgula pula 2 vezes para a esquerda. Uma vez, 2 vezes, parando aqui entre esses 2 zeros. E esse daqui a gente pode anular, ou seja, o resultado é 0,04. Sem fazer conta, galera, sem fazer conta. E isso só é possível quando a gente divide pelas potências de 10. A vírgula pula para a esquerda a quantidade de zeros que tem a potência de 10. O 10 tem 1 zero, o 100 tem 2, o 1000 tem 3 e assim por diante. Por isso o gabarito aqui é a letra C. Nessa parte 2 do vídeo, a gente vai mexer com números decimais, operações com números decimais. Uma empresa petrolífera processa em sua refinaria 1,7 milhões de barris por dia. Ela pretende aumentar sua capacidade para 2,342 milhões de barris por dia. Qual é, em milhões de barris por dia, a diferença, ou seja, o resultado da continha de subtração entre a capacidade atual e a que ela pretende alcançar? Basta a gente pegar a capacidade que ela pretende alcançar e subtrair pela capacidade atual. Então aqui é vírgula embaixo de vírgula. A vírgula do primeiro número está aqui. Eu pego a vírgula aqui da capacidade atual, beleza? E coloco aqui embaixo da vírgula da capacidade futura que ela pretende alcançar. O 1 fica na unidade e o 7 fica na casa dos décimos. Agora a gente opera. Faz a continha de menos aqui e completa com espaço vazio, aonde tem que completar. Completa com quem? Completa com 0. 2 menos 0 é 2. 4 menos 0 é 4. 3 tira 7? Não pode, pede emprestado. Aqui empresta 1, fica com 1. E aqui fica com 13 décimos. Uma unidade que estava aqui veio para cá como 10. 10 mais 3 são 13 décimos menos 7, que é 6. Vírgula, vírgula, vírgula. 1 menos 1 é 0. Ou seja, o gabarito aqui é a letra D. Número 2. Marcos quer visitar sua vovó. Ele percorre 7,58 km de trem e 3,18 km de carro. Qual é a distância total percorrida por Marcos? Basta a gente somar 7,58 mais 3,18. Aqui é vírgula embaixo de vírgula e a gente pode partir para o abraço. 8 mais 8 é 16, vai 1. Aqui dá 7. Vírgula, 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 7 mais 3 é 10, 10,76 km, gabarito letra A. Questão número 3, uma confecção que produz biquínis teve uma produção de 12.567 peças no mês de janeiro. Vamos destacar aqui, mês de janeiro, foram essas peças que foram produzidas. J de janeiro, nós temos aqui 12.567 peças. No mês de fevereiro, F. Como a procura foi ainda maior, foram produzidas 2.342 peças a mais que no mês de janeiro. Então, em fevereiro, produziu a quantidade que produziu em janeiro, mais 2.342 peças, que a gente vai somar. Fevereiro aqui deu quantas? Vamos lá. Colocando aqui unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, a gente chegou em 14.909 peças no mês de fevereiro. Então, em janeiro foi 12.567, em fevereiro foi 14.909. Quantas peças foram produzidas ao final dos 2 meses? Então, basta a gente somar janeiro com fevereiro, que a gente vai fazer aqui embaixo. Unidade debaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, e assim vai. 7 mais 9 aqui é 16, vai 1. Aqui dá 7. 5 mais 9 é 14, vai 1. Aqui dá 7. 1 mais 1 é 2. São 27.476 peças. Gabarito aqui, galera,
Letra C, de canal determina. Na número 4 aqui, a gente vai efetuar aqui multiplicação e divisão entre números decimais. Então acompanhe com o professor. A multiplicação, a gente não precisa de colocar vírgula embaixo de vírgula, como é feito na adição e na subtração. Aqui a gente ignora vírgula embaixo de vírgula, mas depois a gente tem que contabilizar. Contabilizar os dígitos depois da vírgula. Agora a gente vai multiplicar normalmente, como não tivesse vírgula. 4 vezes 3 é 12, vai 1. 4 vezes 2 é 8, com 1 que foi é 9. 4 vezes 1 é 4. Como o número de baixo, 2,4, ele possui 2 dígitos, então a gente tem que pegar aqui o outro dígito, que é o 2, e distribuir, multiplicando. 2 vezes 3 é 6. Observem que o resultado vem abaixo desse 2 aqui, ó. 2 vezes 3 é 6, embaixo do 2 aqui, ó. Consequentemente, embaixo do 9. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 1 é 2. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai somar. 2 mais espaço vazio aqui é o 0, né? 2 mais 0 é 2. 9 mais 6 aqui é 15. Vai 1. 5 mais 4 é 9. 2 mais o 0 aqui do espaço vazio, 2 mais 0 é 2. Agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai contabilizar os dígitos depois da vírgula. A gente tem aqui 2 dígitos depois da vírgula e aqui a gente tem apenas 1. Somando os dígitos depois da vírgula, a gente chega em quanto? Em 3. Quer dizer que no resultado tem que ter 3 dígitos depois da vírgula. 1, 2, 3. Então, a vírgula para aqui. 2,952 é o resultado dessa alternativa A aqui, desse item A aqui. Então, vamos lá. 2,952. Agora a gente vai fazer a divisão. Divisão, galera, diferentemente da multiplicação, a gente deve igualar os dígitos depois da vírgula para depois dividir. Mas observe o seguinte, aqui na divisão, eu tenho aqui no dividendo um dígito depois da vírgula e aqui no divisor eu também tenho um dígito depois da vírgula. Quando isso acontece, graças a Deus, não precisamos igualar. Basta a gente eliminar a vírgula e dividir 153 dividido por 25, que nos dá o mesmo resultado da operação acima. Beleza? Entenderam aqui o processo? Então vamos lá. A gente vai armar a conta. 153 divide por 25. Observe o seguinte, eu tenho 2 dígitos no divisor. Eu pegaria 2 no dividendo, porém o 15 é menor que o divisor. Então a gente desmarca e pega os 3 e divide 153 por 25. Isso nos dá 6. Por que é 6, professor? Porque 6 vezes 25 é 150. E nos sobra resto 3. Observe aqui, galera, a gente vai continuar a divisão. A gente acrescenta um 0, porque não tem número para descer, e automaticamente coloca uma vírgula aqui. E divide 30, divide por 25. 30 dividido por 25 nos dá 1. 1 vezes 25 é 25. E sobra resto 5. Novamente, no resto a gente acrescenta um 0 aqui, nos dando 50, e divide. 50 por 25 é 2, porque 2 vezes 25 é 50. E sobra resto 0. Ou seja, a divisão de 15,3 por 2,5 nos dá 6,12, que é o mesmo resultado de quem? De 153 dividido por 25. Agora a gente vai fazer aqui a letra C, no mesmo esquema. Porém, a letra C, galera, o 2 aqui não tem vírgula, mas a gente pode deixar o seguinte. Aqui é 0,3, um dígito depois da vírgula. O 2 a gente pode escrever assim, 2,0. Igualou as casas decimais depois da vírgula, elimina a vírgula. A gente vai dividir 3 por quem? Por 20. E parte para o abraço. Como o 3 aqui é menor que o 20, 0 no dividendo, 0, no resultado. E divide. 30 divide por 20 é 1. 1 vezes 20 é 20. Sobra o resto 10. Acrescenta um 0 no resto e divide.
100 divide por 20 é 5. 5 vezes 20 é 100. E sobra resto 0. Ou seja, dividir 0,3 por 2 é 0,15. É como se fosse 30 centavos dividido para duas pessoas. 15 centavos para cada um. Terceira parte do vídeo aqui, galera. A gente tem aqui um retângulo, dividido aqui em vários retângulos pequenos de mesma área. E pergunta o seguinte. O retângulo abaixo representa um inteiro. Qual é a porcentagem representada pela área sombreada? Galera, porcentagem é uma fração centesimal que tem denominador 100. Se a gente for fazer aqui a fração da área pintada, da área sombreada, a gente tem 4 retângulos vermelhos contra quantos? Contra 10 retângulos ao todo. Para a gente chegar no denominador 100, pois porcentagem tem denominador 100, o que a gente vai fazer? Vai pegar aqui o 10 e vai multiplicar o 10 por quanto? Por 10, porque 10 vezes 10 é 100 no denominador. Se eu faço isso no denominador, eu multiplico o numerador por quanto também? Por 10. 4 vezes 10 é 40. E essa fração aqui, 40 sobre 100, é essa porcentagem aqui, ó, 40%. Beleza, galera? 40 sobre 100 é 40%. Por isso, a gente vem aqui e marca o gabarito, letra C. Número 2. A gente vai calcular as porcentagens. Quero que vocês prestem atenção. Eu vou fazer um aqui e as outras eu vou fazer diretão. Beleza? 25%. A primeira coisa que a gente faz, transforma a porcentagem na forma de fração. 25 sobre 100. O 25 é o numerador. O símbolo virou denominador 100. O de vira vezes 300. Como o 300 não tem denominador, a gente sempre coloca sobre 1, que não muda o resultado. Agora a gente faz aqui a multiplicação de frações. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Esse é o cálculo. Tracinho de fração e agora faz 25 vezes 300. Quando vocês forem fazer essa conta, faz o seguinte, pega o 25 e multiplica por 3, dá 75. Esses dois zeros que você guardou, coloca aqui no resultado. 25 vezes 300 é 7.500. 100 vezes 1 é 100. Agora, galera, é a hora do vapo-vapo. O 100 terminou com 2 zeros. Corta aqui e aqui também terminou com 2 zeros. Corta também. E agora a gente divide, fica mais fácil. 75 dividido por 1 é 75. Ou seja, 25% de 300 é 75. Da mesma forma, eu faço para os outros, beleza? Observem que 50% de 500 deu 250. Sempre que vocês forem calcular 50% de qualquer coisa, é a metade daquela coisa. Então, a metade de 500 é 250. Letra C, 30% de 1.000 é 300. Observe aqui o cálculo e o vapo-vapo. Não se esqueçam desse cara, é muito importante. Quando a gente vê que números na divisão terminaram com 0, você já corta e faz a divisão com menos dígitos. Número 3. Observe no quadro abaixo a promoção de uma loja de calçados. Tênis, R$ 300. E nas compras à vista, 50% de desconto. Ao comprar esse tênis à vista, o valor do desconto oferecido por essa loja é de... Como eu disse para vocês, sempre que a gente calcula 50% de alguma coisa, é a metade daquela coisa. Então, a metade de 300 é quanto, galera? Eu escutei aí 150? Muito simples. Não precisa fazer isso daqui. Caso o seu professor queira que você faça, está aqui o cálculo. 50% de 300. Não precisa fazer. Gabarito, letra B. Aqui a gente fez no cálculo mental, na esperteza. A número 4 aqui, galera, não tem nada a ver com porcentagem, tem a ver com medidas de ângulos. Observe na malha quadriculada abaixo o caminho que Luana faz para ir de sua casa até a escola. Casa de Luana, escola. Nesse caminho, ela muda de direção 4 vezes. E essas mudanças de direção foram representadas pelos ângulos alfa, beta, gama e delta. Qual desses ângulos é um ângulo reto? Galera, ângulo reto. Sua abertura é de 90 graus. E seu símbolo é assim, ó.
um pontinho assim. Ou seja, é o alfa. É esse cara aqui, que eu acabei de desenhar. Por isso aqui, o gabarito é a letra A. Beleza? Parte 4 do vídeo, galera. Nessa parte 4 do vídeo aqui, a gente tem aqui medidas de ângulos também. Usando quem? Usando o transferidor. Nós temos aqui, para medir o ângulo θ entre os ponteiros de um relógio, Bruno posicionou um transferidor conforme indicado na figura abaixo. Qual é a medida do ângulo θ? Ó, galera, é esse ângulo aqui, essa abertura aqui, que vai aqui, ó, do 0 até aqui, ó, 120 graus. Então, a medida dessa abertura é 120 graus. Muito simples. Questão número 2. Maria desenhou a figura 1 e depois fez 3 tentativas para desenhar uma ampliação dessa mesma figura. Então, ela desenhou essa figura número 1 aqui. Assinale a alternativa em que representa a figura original e a ampliada. Então, galera, a original é a figura 1, como disse o comando da questão. A ampliada, a gente vai ter o mesmo formato, porém, os lados serão multiplicados por uma constante, proporcionalmente. Por exemplo, se aqui tem 2 de lado, por que é 2, professor? Galera, eu estou considerando aqui cada quadradinho aqui, cada lado do quadradinho aqui como sendo 1. Aqui é 1 e aqui é o segundo, beleza? Observe que aqui embaixo também tem 2, ó. 1, 2. E aqui também, 1, 2. Se vocês perceberem, a figura número 4, ela dobra a medida desses lados. Aqui passa a ser 4. Aqui embaixo também passa a ser 4, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui também, 1, 2, 3, 4. Ou seja, a ampliada é essa figura número 4. Por isso aqui, galera, o gabarito aqui é a letra C, 1 e 4. Questão número 3. Observe a seguinte imagem. Nós temos aqui um trapézio, galera, com seus vértices A, B, C e D. Nela temos o quadrilátero ABCD, que é quem? Que é o trapézio, como o professor falou. Responda. Aí está pedindo aqui, galera, as coordenadas dos pontos, beleza? E a gente vai colocar aqui primeiramente para vocês poderem ver. Primeiro, galera, a gente tem que explicar para vocês o par ordenado. Primeiro vem x, depois vem y. Por exemplo, nesse ponto A aqui, vamos lá. Esse ponto A, o x vale 2, que está deitado. E o y vale quanto? Vale 3, está vendo aqui? 2 e 3. Observaram? Nesse ponto B, o x deitado aqui embaixo, ó. Se você vir até aqui embaixo, vai no 4. Observaram aí? Então, o primeiro é 4. E no y é o eixo em pé aqui, que vale quanto? Que vale 6. Então, é 4 e 6. Agora, para C, observem, vai no 7, 7 para x e 6 para y. E o D, aqui é 7 para x e 3 para quem? Para y. Agora a gente preenche. Ponto A, 2 para x, 3 para y. Ponto B, 4 para x e 6 para y. Ponto C, 7 e 6, 7 para x e 6 para y. Ponto D, 7 e 3, 7 e 3. Esse quadrilátero é chamado de trapézio. Por sinal, é um trapézio retângulo. Se a gente voltar aqui no desenho, a gente enxerga um par de lados paralelos, BC com AD, e 2 ângulos retos. Esse ângulo aqui é reto e esse aqui também é reto. Por isso que é um trapézio retângulo. Número 4. No quarto de Fernando tem uma estante de nichos para carrinhos, onde cada nicho pode ser localizado uma linha e uma coluna conforme o desenho abaixo. Arrumando essa estante, Fernando colocou seu carrinho favorito no nicho cuja posição é 2S. Galera, 2 aqui é coluna e S aqui é a linha. Então, galera, 2S. Observe que eles se encontram nesse carrinho aqui. Esse é o camarada, esse é o carrinho, que parece uma Ferrari. E a gente vem aqui e faz o desenho aqui da Ferrari na letra D. Esse é o gabarito.